A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, professor, professora da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical, aqui da cidade de Joinville, do segmento UMADIO, que é a União da Mocidade, aqui das Assembleias de Deus da cidade de Joinville. Quero dizer que você é muito bem-vindo. E não só aqui da nossa UMADIO, né, aqui de Joinville, mas de todo o estado de Santa Catarina e do Brasil, e aonde a internet alcançar. Então, eu me chamo Valdir Floriano, sou presbítero da igreja, e hoje eu estou aqui para falar da lição, ou para comentar, ou trazer aqui alguns subsídios para você, referente à segunda lição. Então, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né, uma carta bastante importante. Você já teve a oportunidade de assistir ou de ministrar aí a primeira aula, sendo que o comentário que foi realizado pelo nosso irmão Tiago, presbítero da igreja, professor também, ele comentou a lição de número 1, trazendo aqui vários aspectos de natureza introdutória, né, a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e aqui agora eu quero falar a respeito da segunda lição, e o título, né, o tema da lição de hoje é o falso evangelho. Então o apóstolo Paulo é bem preocupado com relação ao falso evangelho, né? E o texto principal vai nos dizer assim, ó: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 9. Olha, então o apóstolo Paulo está preocupado aqui com outro evangelho, né? Um evangelho que não é o evangelho genuíno. Então existe essa preocupação. O resumo da lição vai dizer assim: nem toda mensagem aparentemente cristã é verdadeiramente vinda de Deus. Então não é porque às vezes você vai ouvir, isso aí você pode já apresentar aí para o seu jovem, né, para o seu aluno, você que é o líder, professor aí da classe dos jovens, você já pode começar fazendo essa pergunta, né? Será que toda mensagem que vem, que é extraída da Bíblia, será que essa mensagem verdadeiramente é de Deus? Será que esse evangelho é verdadeiramente genuíno? Então precisamos ter realmente essa preocupação, e o jovem, né, precisa estar devidamente vacinado, o jovem precisa estar devidamente protegido, ele precisa estar devidamente blindado, né, com relação aos falsos ensinamentos, e principalmente o jovem que acaba se tornando aí uma presa fácil, né? O texto bíblico se encontra exatamente na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 1 e os versículos 6 até o versículo de número 10, aí vai dizer assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça, né, de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Olha como o apóstolo Paulo é contundente, é enfático aqui nessa questão. Porque persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Deus. Então, há uma preocupação aqui muito grande do apóstolo Paulo com relação aos irmãos que moravam nessa região, né, aos crentes que haviam se convertido nessa região aqui. Essa região aqui, o pano de fundo, o contexto histórico, geográfico já foi dado na primeira aula, no primeiro comentário. Então aqui há uma preocupação do apóstolo Paulo com relação à rapidez com que aqueles irmãos tiveram acesso ao evangelho, com que eles tiveram acesso à graça, com que eles tiveram acesso à verdade de Cristo, ao genuíno evangelho,
e depois, tão rapidamente, eles já estavam abandonando esse evangelho e estavam aderindo agora a um outro princípio, a uma outra conduta, a uma outra regra de comportamento, para que eles pudessem acessar a graça de Cristo, para que eles pudessem acessar a salvação. E o apóstolo Paulo contesta, né, o apóstolo Paulo toma conhecimento dessa situação e acaba se posicionando, né? Então ele escreve aqui uma carta bastante enfática, bastante contundente, bastante incisiva, no sentido de fazer com que aqueles irmãos coloquem a mão na consciência e tenham a compreensão de que esse ensinamento, o qual eles estão aderindo, abrindo mão do verdadeiro evangelho, nada tem a ver, na verdade, com o evangelho, nada tem a ver com a graça, nada tem a ver com a salvação, nada tem a ver com a redenção, nada tem a ver com a remissão do pecado, e ele é muito enfático com relação a essa questão. Aqui na introdução, nós encontramos assim, o autor da lição, o comentarista. Após se apresentar como remetente da carta aos Gálatas, identificando-se como apóstolo da parte de Deus, e mencionando que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Paulo passa diretamente ao assunto que pretende tratar com os irmãos, a incursão de ideias e práticas judaizantes na comunidade dos santos e as consequências dessas ideias na vida dos irmãos. E o primeiro tópico diz assim: um apóstolo surpreso. Então aqui o apóstolo Paulo vai se mostrar bastante surpreso, e o primeiro subtópico do tópico 1 diz assim, Paulo se mostra impressionado, ou seja, ele está estarrecido, ele está perplexo ao perceber que, de maneira tão rápida, né, aqueles irmãos de Gálatas ou da Galácia estavam abrindo mão do verdadeiro evangelho e estavam aderindo agora a práticas judaizantes, né? Mas afinal de contas, que práticas eram essas, né? Na verdade, os judeus, eles eram os praticantes da lei, né? E como esse evangelho, o evangelho que o apóstolo Paulo levou até os irmãos da Galácia, eles estavam agora sendo convencidos por irmãos, por crentes judeus, que também haviam aceitado a Cristo, mas o que eles estavam impondo e o que eles estavam estabelecendo agora como regra de fé, como regra de prática, para que aqueles gentios tivessem um acesso pleno à salvação, o que eles estavam impondo a eles era que agora eles passassem a praticar as obras da lei, ou seja, que eles viessem a guardar o sábado, que eles viessem a se abster do sangue, que eles viessem a se abster de alguns alimentos, que eles viessem a praticar a lei de Moisés. Então, somente depois deles praticarem a lei ou os mandamentos, né, que foram estabelecidos, que foram apresentados por Moisés, né, o qual eles tinham como uma referência, né, uma referência máxima, só depois deles praticarem tudo aquilo que a lei estabelecia, que a lei normatizava, é que então eles poderiam ser alcançados pela graça. E muitos estavam caindo nessa lorota, muitos estavam caindo nessa falácia, muitos estavam caindo nesse engano. Eles estavam dizendo assim, não, então quer dizer que agora não adianta mais eu ser um crente, não adianta mais eu ser um cristão, se eu não aderir às práticas da lei. Então era isso que eles estavam convencendo e persuadindo, né, aqueles crentes a essas práticas, né? E o que a gente percebe? Que há um discurso, né, um discurso muito perigoso quando você pega assim, elementos, né, de verdade e mistura com mentiras. Então essa é uma estratégia já muito antiga de Satanás, né, uma estratégia que ele utiliza já há muito tempo, que é pegar um pouquinho de verdade com um pouquinho de mentira. Bom, se Cristo, então eles estavam apresentando, né, o seguinte pensamento, né? Bom, se Jesus Cristo era judeu e ele também tinha a obrigação de cumprir as leis, se nós queremos seguir Jesus, logo nós também temos que seguir as práticas da lei. Então eles formulavam, né, esse argumento falacioso, esse argumento enganoso, eles formulavam de tal forma que faziam com que as pessoas acreditassem, né, aqueles gentios, aqueles crentes da Galácia,
que não tinham esse entendimento, que não tinham essa compreensão. Então, eles realmente acreditavam que eles teriam, de fato, que aderir àquelas práticas da lei para que eles pudessem realmente alcançar a salvação, né? E esse era um tipo de pensamento muito apregoado, já que essa região, você como pôde observar na aula passada, ou na primeira aula, eles eram muito influenciados pelo pensamento grego. Existia ali um grupo uma filosofia, né, ou um grupo de filósofos gregos chamados, que eles eram chamados de sofistas, né? Então, quem eram esses sofistas? Eram aqueles que pegavam um argumento, eles pegavam uma ideia, então eles diziam que não existia nem verdade nem mentira. Né? Não existia uma verdade absoluta. Se você pegasse um argumento e você o construísse de tal forma que você convencesse aquelas pessoas, então você estava manipulando o argumento, você estava manipulando as ideias, você estava persuadindo as pessoas, mesmo que fosse com uma ideia falaciosa. Né? Então, por isso que sofista, né, o sofisma, ficou sendo sinônimo de pensamentos ou de ideias enganosas, né, de ideias falaciosas, né, de ideias que levam as pessoas a um comportamento de engano, né, a um comportamento de erro. E isso estava muito presente. Então, olha só como que esses personagens, né, como que esses cristãos judaizantes que exigiam que aqueles gentios começassem a praticar as obras da lei, eles estavam se comportando aí mais ou menos como esses sofistas, né, que adotavam essa prática de construção de argumento que fazia com que as pessoas, né, acreditassem naquele argumento, né, independente dele ser verdadeiro ou falso. Né, então, isso era uma manipulação. E isso, gente, nós podemos observar com muita frequência, inclusive ainda nos dias de hoje. Né, vai ser comum você observar aí igrejas, né, ou denominações, ou segmentos religiosos, né, que vão querer privar os seus membros de alguns alimentos, né, de comer determinados alimentos, né, vão estabelecer que eles têm que adotar uma prática mais vegetariana, né, uma prática mais vegana, se abster de se alimentar de carne, se abster de se alimentar de carne de porco. Né? Então, isso aí é uma coisa que está presente, né, nos dias de hoje ainda. Vai ter uma religião, um segmento religioso que vai proibir, sei lá, transfusão de sangue, por exemplo, porque a Bíblia, lá Moisés deixou escrito, né, o Deus deixou escrito, lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, lá em Levítico, está escrito que a vida está no sangue. Então, eles vão privar as pessoas, né, de receber uma transfusão de sangue num procedimento cirúrgico, né, que pode até, inclusive, salvar a outra vida. Né? Então, você veja assim, que são práticas que ainda estão presentes nos nossos dias. Né? Mas Paulo se mostra impressionado. Por que motivo? Porque aquelas pessoas mudaram de ideia, mudaram de pensamento, ou se deixaram levar por esses argumentos, por essas ideias, de maneira tão rápida. Né? E o que ocasiona... nós podemos aí fazer uma abordagem, né? Você pode fazer uma abordagem com os seus alunos. O que ocasiona um abandono tão rápido de um ensinamento e se migra, né, para outro ensinamento? Você pode perguntar aí aos jovens, né, que você lidera, que você está dando aula, quem conhece um jovem que outrora estava aí entre vocês e, sei lá, em questão de um ano, ele já passou por 2 denominações, já passou por 3 denominações, estava numa denominação, foi para outra, depois foi para outra, foi para o ministério, daqui a pouco foi para outra. Então, ele não para em lugar nenhum. Então, assim, a cabeça desse jovem é uma cabeça que está vazia. Ela não tem uma base, não tem um alicerce, não tem um fundamento. Daí a razão pela qual você, como líder, né, ou como professor aí da IBD, deve realmente incentivar os seus alunos a serem participantes, serem alunos assíduos da Escola Bíblica Dominical, adquirir, né, as revistas, adquirir as lições e realmente se preparar, né, preparar sua mente, preparar o seu alicerce espiritual, preparar a sua estrutura espiritual, para que ele não venha a ser tragado, né, por esses falsos ensinamentos, tá bom? E no segundo subtópico, ó, aí o texto aqui vai dizer assim, ó, da graça para a lei. Então, eu estou no primeiro tópico da lição, um apóstolo surpreso, o primeiro subtópico. Paulo se mostra impressionado com a rapidez, né, com que eles abandonaram a fé. E o segundo subtópico, da graça para a lei. Ou seja, aqueles cristãos haviam sido alcançados pelo Evangelho, haviam sido alcançados pela graça divina, e agora eles estavam aderindo às práticas da lei como uma condição
necessária para que eles pudessem alcançar de maneira plena, de maneira absoluta, a salvação em Cristo Jesus. E isso é um equívoco, isso é um engano, porque a Bíblia diz que, sendo ele então consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então é necessário obedecer a Cristo, obedecer a sua palavra, obedecer a sua doutrina, obedecer aos seus ensinamentos e não necessariamente se submeter a práticas da lei. É óbvio que se uma pessoa opta por se abster de determinadas alimentações ou de determinadas práticas alimentares, ou se abster de algum alimento específico, adotar um determinado estilo de vida, não tem problema com relação a isso aí. A questão é de ela querer colocar isso como uma condição para a pessoa alcançar a salvação. Então, se ela coloca qualquer coisa como uma condição, qualquer coisa que está fora daquilo que o próprio Cristo, dos fundamentos que foram lançados pelos apóstolos, pela igreja, se ela quer colocar algo a mais ou além disso que já está estabelecido na Bíblia, então esse pensamento, esse tipo de ensinamento deve ser considerado um pensamento falacioso, Então, esses são os chamados judeus legalistas. Então, o que são os legalistas? São aqueles que acreditam e que defendem a tese de que uma pessoa, para ser alcançada pela graça, uma pessoa para ser alcançada pelo Evangelho, ela precisa necessariamente cumprir os mandamentos que estão dispostos e exarados ali na lei. O terceiro subtópico diz assim, outro evangelho. E, gente, uma coisa que a gente percebe com muita frequência aí, o quanto a gente tem observado evangelhos que são pseudo-evangelhos, que a gente poderia assim chamar, onde aparentemente as pessoas estão ali desfrutando do evangelho, mas na verdade elas estão aprisionadas. Então, o verdadeiro evangelho, enquanto ele liberta, o pseudo-evangelho aprisiona. Então, as pessoas ali ficam privadas, muitas vezes, de algumas práticas, de desfrutar de alguma coisa, e que a Bíblia não proíbe, mas essas pessoas estão ali privadas dessas coisas. Então, é necessário que você tenha um cuidado muito grande. E, obviamente, aqui a gente não está defendendo a libertinagem, mas tem coisas que são lícitas ao cristão, mas como a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém não me deixarei levar por nenhuma delas, E qual que é a régua do crente? Qual que é a balança do crente? Qual que é o parâmetro do crente, do jovem cristão? É a própria Bíblia Sagrada. Então ele não se excede em práticas extravagantes, ou em práticas muito exóticas, muito místicas dentro da igreja, como a gente vai ver, por exemplo, pessoas que se convertem a Cristo, mas elas continuam acreditando em mal olhado, por exemplo. Então, a pessoa é crente, mas ela deixa lá uma ferradura lá na porta, ou ela deixa algum amuleto, alguma coisa em algum lugar, em algum canto da casa, para evitar mal olhado. Não, crente. O jovem já é liberto, o crente já é liberto dessas coisas, então ele não fica mais preso, ele não fica mais fixado a essas práticas, a esses costumes, a esses rituais. Não, ele tem realmente a consciência de que ele está liberto e, como Jesus falou, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele não acredita nesse negócio de amuleto, esse negócio de azar. Não. As coisas acontecem, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que acontece com o crente, não acontece nada na vida do crente, daquele que teme a Deus, daquele que serve a Deus, daquele que está realmente debaixo da graça, aquele que é protegido por Deus, nada acontece sem que seja a permissão de Deus. Então, Deus permite que aconteça as coisas, isso não tem nada a ver com azar, às vezes não tem nada a ver com mal olhado, não tem nada a ver com essas questões assim que muitas vezes as pessoas acabam se convertendo, e trazendo ainda para o Evangelho. Então, elas ficam presas àquilo. E eu coloquei aqui, eu destaquei algo que está muito presente nos dias de hoje, que seriam os falsos evangelhos, que a gente encontra aí nos dias de hoje, já que
essas questões aí das igrejas que optam por guardar o sábado, igrejas que optam, né, por se abster de determinados alimentos, ou igrejas que optam por não realizar tipo doação de sangue, né, por exemplo. Isso aí a gente já sabe que esses ensinamentos já são manjados, né? Mas quais são as outras coisas, assim, outros ensinamentos que vão aparecendo de maneira tão sutil? E eu anotei aqui os atos proféticos. É comum você ver aí nessas igrejas, né, nessas comunidades, essas comunidades, né, que tem aí como líder os seus apóstolos, né? Porque o apóstolo fulano de tal, é o apóstolo, e nada contra, né, os apóstolos, né? Mas existe um termo, né, uma prática que está se proliferando muito aí nos nossos dias, que são os atos proféticos, né? Nós vamos fazer aqui um ato profético. E eu anotei aqui, ó, tem o pessoal que pede para levar vassoura na igreja. Então cada crente vai levar a sua vassoura para a igreja, e durante o culto ali, durante o ato profético que vai ser realizado naquele culto, os crentes vão começar a varrer em volta de si, e essa varredura vai representar, essa vassoura vai representar a limpeza que o Espírito Santo vai fazer na vida deles. Então vai todo mundo ali começar a fazer um ato profético, pegando a vassoura e varrendo, tirando ali toda a sujeira, fazendo toda a limpeza espiritual que precisa para a sua vida. Gente, nós sabemos que não é assim. E eu quero, assim, a título de interação aí com os seus alunos, que você pergunte aos seus alunos se eles conhecem, né, alguma igreja, ou se eles já ouviram falar assim, de algum ato profético assim, mais extravagante. Aí eles vão argumentar, não, mas porque os atos proféticos estão na Bíblia, que Elias fez ali, né, alguns atos proféticos, que a gente vai ter ali alguma simbologia de algumas ações, Josué fez, Gideão fez ali um ato profético para demonstrar que realmente Deus estava com ele. Sim, nós entendemos isso, nós compreendemos isso. Agora, a igreja não pode utilizar isso como um modus operandi, né? Então, o modus operandi ali daquela igreja, daquela denominação, são os atos proféticos, né? Então, cada culto é um ato profético diferente. Então, tem o ato profético das sementes. O líder, o apóstolo, chega lá com uma bacia cheia de semente. Eu quero falar aqui, eu quero decretar aqui, eu quero liberar aqui uma palavra profética, eu quero realizar aqui um ato profético com essas sementes aqui, ó. E à medida que eu lançar essas sementes aqui, ela vai cair, você vai pegar essa semente vai frutificar e vai produzir bons frutos, e você vai prosperar, e você vai enriquecer, e você vai crescer, e você vai se desenvolver, e você vai se destacar, vai se tornar uma árvore frondosa, vai dar muitos frutos. Ele começa a jogar aquela semente no meio do povo, e o povo começa a catar aquelas sementes, semente de feijão, semente de soja, semente de milho. Ele começa a jogar aquelas sementes, tudo como um ato profético. Gente, isso aí é evangelho estranho. Isso aí é um evangelho assim que você olha assim, né, e não condiz. Não condiz, você vai comparando, você vai analisando o que está na palavra de Deus, a graça do evangelho do Senhor Jesus, e essas coisas não combinam, essas coisas não fazem sentido, né? Então, isso aqui são os famosos, o que, se a gente fosse observar, né, os atos, os evangelhos estranhos, os outros evangelhos que vão sendo pregados. Gente, o evangelho, a graça, está fundamentada única e exclusivamente na bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que acontece aqui, se um homem prospera, se ele coloca, né, se ele empreende, se ele vai fazer um negócio e prosperar, e o prosperar ou não desse negócio, vai depender, né, do quanto ele tem uma mentalidade estratégica, o quanto ele tem uma mentalidade planejada, e o quanto ele tem um coração voltado para aquilo que Jesus mesmo ensinou. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando esse empreendedor, essa pessoa que aspira, né, ter um negócio próspero, essa pessoa que aspira a prosperar, o quanto ela demonstra fidelidade, o quanto ela demonstra um coração generoso, o quanto ela demonstra assim que ela prioriza o reino de Deus, a probabilidade dela prosperar é gigante, é grande.
Agora, isso não depende de um ato profético, de estar lá jogando semente como um ato profético, né? E quem pegar aquela semente e depositar sua confiança em Deus, ele vai prosperar. Não, gente, não tem nada disso aí. Então, isso aí acaba virando assim, uma prática, né, bastante mística. E tem muitas igrejas que estão aderindo a essas práticas, né? Então, esse negócio de ato profético precisa assim, ser observado, né, com bastante cautela, né, para ver se isso aí não seria um formato, né, um desdobramento de outro evangelho dentro da nossa era, né, do nosso tempo, do que a gente observa. Né? Então, são pessoas que profetizam lá pelo YouTube, que profetizam. Então tem aqui também os amuletos, a arca, você vai adquirir. Então, a pessoa vai lá, manda, né, o líder manda fabricar, produzir, fundir lá um monte de arca, né, mini arcas. Né? Então, você vai poder estar adquirindo a arca, que essa arca representa a glória de Deus, e como um ato profético, você vai estar levando essa arca lá para a sua casa, né? E a sua casa vai prosperar. Aí o detalhe é, né, que você tem que pagar por aquela arca, né? E você vai pagar um valorzinho bastante substancial, né? Então daí tem o castiçal, tem a estola sacerdotal, que daí agora o líder, né, chega lá com uma estola sacerdotal, com todo aquele aparato, todo sacerdotal, e ele chega ali, agora ele vai declarar ali um ato profético, vai realizar um ato profético, né? Então tem o quê? Tem mais, tem o óleo das oliveiras de Israel. Então, você vai estar levando aqui o óleo das oliveiras lá de Israel, e você vai estar ungindo a tua casa, vai passar lá pelos 4 cantos da tua casa, todos os cômodos da tua casa, e você vai ungir. Então, unge o quarto, unge a despensa, unge a cozinha, unge o banheiro. O que mais? O frasco com água lá do Rio Jordão, o lugar onde Jesus Cristo foi batizado, e você vai estar pegando essa água, você vai estar aspergindo nessa água lá nos cômodos da tua casa, e você vai prosperar. Não, vem aqui, você vai adquirir aqui a água lá do Rio Jordão. Então, são muitas práticas, até mesmo supersticiosas, né, que não condizem com o evangelho, que não condizem com a graça. Eu anotei somente alguns aqui, né? Então a gente tem que ter realmente esse cuidado, né, que é onde eu deixei destacado aqui, que esse seria aí o equivalente ao outro evangelho, né? E como que o apóstolo Paulo considera tudo isso? Né? Então o apóstolo Paulo considera tudo isso anátema, né? Por quê? Ali no texto diz assim que aquilo estava causando inquietação. Então, olha, que essas práticas, às vezes a pessoa pratica isso, está levando aquela arca, está levando aquele castiçal, está levando o óleo das oliveiras lá de Israel, está fazendo, comprou lá o frasquinho com a água do Rio Jordão, e levou aquela semente para casa, dele começa a ficar aquela inquietação, poxa, mas será que isso aqui está certo mesmo? Então, aquilo começa a gerar uma dúvida, na verdade, né, na cabeça desse crente. E isso, gente, só causa confusão, só causa embaraço, só causa transtorno. Então, assim, fica na simplicidade do evangelho. Não é Jesus que te faz prosperar. Então, se coloca na presença de Deus. Então, assim, a oração é a força que move a igreja, a oração é a força que move cada crente. Então, dobra o seu joelho. Se você tem desejo de ter um negócio, dobra o joelho, apresenta isso diante de Deus, e Deus vai te ajudar, vai te abençoar, vai te prosperar, na medida também que você é uma pessoa com um coração generoso, um coração voltado, né, um jovem voltado para o reino de Deus, com um coração voltado para o reino de Deus. Então, Deus vai te fazer prosperar nessa proporção. Agora, não adianta você ser uma pessoa medíocre, né? Ser uma pessoa egoísta, ser uma pessoa mesquinha, que fecha a tua mão, que tem um coração trancado, que tem um coração bloqueado para a obra de Deus. Cara, você não vai prosperar, porque assim, a prosperidade, ela tem uma relação direta com a generosidade, né? Então, se você não é uma pessoa generosa, não visa, né, o reino de Deus e a sua justiça, então, se tem um jovem que deseja essas coisas, deseja crescer lá na empresa, deseja galgar, né, e conquistar posições de destaque na empresa que ele trabalha ou na sociedade, está tudo certo, está tudo bem, mas ele precisa ser fiel. Isso não está relacionado, condicionado a arca que eu comprei aqui lá na igreja tal, lá que agora está aqui, e ela representa a glória do Senhor, a presença do Senhor, e a minha casa aqui está prosperando, né? Ou o castiçal, eu deixo aqui o candelabrinho aqui. Não digo, tá, gente? Às vezes a pessoa a pessoa é estudiosa, a pessoa é uma pessoa que
busca, né, compreender toda aquela simbologia, faz estudos do Antigo Testamento, buscando compreender toda aquela simbologia que tem do Antigo Testamento. Então ele tem lá as miniaturas da arca, as miniaturas do castiçal, as miniaturas dos altares, a miniatura do tabernáculo, e ele usa isso para fins didáticos, ele usa isso para aprendizado, ele usa isso para se desenvolver, para ele aprender a palavra de Deus, para ele compreender melhor, e está tudo certo, está tudo bem. Agora, usar isso tudo como fosse um amuleto né, que trouxesse algum tipo de sorte, né, que trouxesse algum tipo de bênção, não, daí está errado, tá, gente? Então, Paulo considera tudo isso anátema, né? Então isso tudo gera inquietação e gera dúvida. Então, falando aqui do segundo tópico, né? Então, o segundo tópico, o anátema. E o primeiro subtópico, a inquietação dos Gálatas. E o segundo subtópico vai dizer assim, ó, ainda que um anjo do céu. Então, nós sabemos que um anjo na Bíblia, né? Ele tem um significado muito importante, né? Porque os anjos, eles apareciam lá para Abraão, para Josué, para Gideão, para Sansão, para vários personagens, né? Para o pai de João Batista, para Maria. Então, o anjo realmente ele tinha uma importância, né? Uma relevância na narrativa bíblica ou nas histórias bíblicas, né? Porém, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, se esses anjos aí vierem, né? Até porque os anjos se transfiguram em anjos de luz, o próprio apóstolo Paulo afirma isso, para, se possível, enganar até os escolhidos, né? Mas se um anjo aparecer trazendo outra mensagem que seja diferente daqui o próprio apóstolo Paulo está trazendo e apresentando, que seja considerado anátema, que seja considerado maldito, né? E esse vai ser o tema do terceiro subtópico, né? Ó, anátema, ele vai falar exatamente disso aí, né? Então, anátema, o que é? É o amaldiçoado, é uma coisa que seja amaldiçoado. E ali no final ele vai dizer assim, ó, colocar debaixo de uma maldição, mesmo que um anjo viesse até eles, ele lhes ensinasse um outro evangelho que fosse maldito e condenado. E aqui no terceiro tópico, onde o apóstolo Paulo diz assim, ó, agradar aos homens ou a Deus. Os apóstolos foram bem enfáticos, ó, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, assim, ó, o apóstolo Paulo não iria flexibilizar o discurso, não iria flexibilizar o ensinamento em razão de pressões humanas, né, ou para tentar agradar aos homens. Então ele deixa muito claro isso, né? Então ele repete até a advertência, né? Olha, eu fico perplexado pelo fato de vocês já terem abandonado o evangelho, né? O que agrada aos homens, né? O que agrada aos homens. Então nós temos que ter uma atitude que nós não temos que agradar a ninguém. Nós temos que agradar a Deus. Nosso comportamento, quem fica preocupado em agradar as pessoas que estão à sua volta acaba não agradando ninguém. Então, mas o que faz com que a pessoa tenha uma postura firme, tenha uma postura assertiva, tenha uma postura correta? É a convicção de propósito e a certeza que essa pessoa tem de que ela está fazendo a coisa certa. E para que a pessoa tenha certeza e convicção de que está fazendo a coisa certa, ela precisa estar fundamentada e alicerçada na palavra de Deus, tá? Então essa é a regra, esse é o critério. Se a pessoa tem convicção de que está agindo de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabelece, então ela não vai ter preocupação em agradar A ou a B, porque ela sabe que ela está agradando em primeiro lugar a Deus, tá? E o terceiro subtópico diz assim, ó, o que agrada a Deus. Então, quem é que agrada a Deus? Aquele que anda em obediência ao verdadeiro evangelho agrada a Deus. Preservar a doutrina bíblica de Deus que recebemos, estudar e estar atento para discernir quando um falso ensino tenta entrar. Então, para que nós venhamos realmente estar agradando a Deus, é necessário que nós tenhamos conhecimento, venhamos andar em obediência às nossas lideranças, andar em obediência à palavra de Deus, preservar, conservar a sã doutrina, né, guardar a sã doutrina, a verdade do evangelho, nós vamos guardar isso em nossos corações e estarmos atentos também, né? Estarmos atentos para discernir quando a gente perceber que tem algum ensinamento aí que está fugindo daquilo que a palavra de Deus e estabelece, né? Então, o segredo para uma boa prática cristã
está no entendimento da verdadeira doutrina. E isso você adquire, isso você consegue como? Fala aí para os teus jovens, sendo um aluno assíduo, sendo um frequentador assíduo da nossa escola bíblica dominical, que é um ambiente, que é um espaço, né, que é aí de 1h10 mais ou menos, né, 1h, 1h10, 1h15, aí dependendo da igreja, onde há uma oportunidade de interação, de estudo, de reflexão a respeito da palavra, de estudo um pouco mais sistemático, e onde há uma possibilidade de interação, dos alunos fazerem perguntas, dos alunos questionarem, né, e chegarem aí ao entendimento e à compreensão da sã doutrina. E a conclusão nos diz assim: nesta segunda lição, vimos que Paulo começa a apontar aos seus leitores o caminho que eles estavam trilhando, um caminho paralelo ao caminho do Evangelho. E eles estavam ouvindo uma mensagem doutrinária errada e não tiveram o discernimento. Olha que importância, né? Eram ensinos que estavam em desacordo com o que haviam aprendido. Paulo os exorta que, ainda que um ser angelical viesse do céu com uma mensagem parecida, eles não deveriam aceitar. Precisamos ter cuidado com os ventos de doutrina que se aproximam das nossas ou de nossas congregações, tentando afastar os irmãos da verdadeira prática da palavra de Deus. E assim eu encerro esse comentário. Espero que esses comentários ajudem você aí como professor, e desejo profundamente que Deus os abençoe grandiosamente, e até o nosso próximo encontro.